o seguinte: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem num barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, ali à parte. Chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam num barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente Filho de Deus. Amém? Antes de nós trazermos a mensagem em contexto, trazer alguns segredos daquele local. Ali era o mar de Tiberíades. Jesus tinha um costume de, quando ele operava milagres, quando ele dispersava a multidão, quando ele ia para casa, ele tinha um costume de, antes dele retornar, ele ia para o monte orar. Alguns chegam a dizer que aquele mar, até os dias de hoje, é como se fosse uma bacia. Apesar da experiência de Pedro, Tiago e João, que eram pescadores de nado, esse mar tem 10 quilômetros de extensão. E nós vamos ver que nesse exato momento que eles começaram a gritar, a Bíblia não fala sobre isso, eles estavam a 4 a 5 quilômetros distante da margem do mar. Ou seja, eles ficaram, vou dizer a hora que eles estavam gritando e a hora que eles entraram, completamente à deriva. Ali, naquele momento, como nós vimos há poucos dias aí, duas situações diferentes, acho que uma foi aqui em Salvador e outra em outro estado, não me lembro, que um foi um pescador, ficou 15 dias, né, a deriva no meio do mar, que o vento contrário o levou, e só foi salvo por uma outra embarcação. E também 2 pescadores que ficaram também uma quantidade, não me lembro de dias, também à deriva, porque foram pescar e se afastaram um pouco da margem e se perderam. Aconteceu a mesma coisa. Ali em Tiberíades são montanhas, arrodeando aquele lugar, e é bem mais fundo do que o que se possa imaginar, a margem, no nível do mar, bem mais baixo. Então é um lugar como se fosse um forno, uma bacia. E eles entraram naquele barco no final da tarde. A quarta hora, ou a quarta vigília da noite, é de 3 a 6 horas da manhã, segundo o horário lá na Judéia. É de 3 a 6, ou seja, eles ficaram entre 6 horas da tarde, que era no final da tarde, até 6 horas da manhã, com o vento contrário. Até os dias de hoje, os especialistas naquele local, até os dias de hoje, eles advertem pessoas quando entram naquele local: cuidado, porque muitas vezes vem ventos fortes e tempestades do nada, e a embarcação às vezes ela é arrastada para o meio do mar. Tomem cuidado. Jesus, obviamente, estava ali naquele momento em cima de uma daquelas montanhas orando, e quando viu o desespero daqueles homens começando a gritar por socorro, e Jesus demora, justamente pela caminhada que ele dá da montanha descendo até chegar na embarcação,
E quando ele chega próximo à margem, no local onde estava, provavelmente o local mais fundo onde eles estavam, Jesus começa a andar por cima do mar e é o primeiro, ou melhor dizendo, o nosso verdadeiro resgate no momento das nossas tribulações. Então é uma história que aconteceu, não foi parábolas, é uma história fantástica dentre todos os milagres. Esse registro só você vai encontrar só em Mateus, em Marcos e em João. Lucas não registra esse milagre. Dos 7 milagres que João registra, um deles é esse. Registra bem de uma forma bem menos do que essa. Imagina-se que Lucas não registrou porque Lucas não teve o ensinamento de um dos apóstolos ou dos discípulos. Foram ensinados por Paulo. Paulo não foi discípulo de Jesus. E é um dos milagres que só quem pode contar é quem estava no momento. Então, Paulo não buscou esse milagre, talvez não tenha chegado aos seus ouvidos, ou tivesse, não teve importância, ou não quis contar para Lucas, porque até os dias de hoje, alguns especialistas também, historiadores, eles contestam isso, que não havia nenhuma possibilidade de um homem andar sobre o mar. Ele chega a dizer que lá tem um caminho chamado Caminho das Pedras, que a pessoa que conhece bem aquele mar poderia estar andando ali por cima por causa de algumas pedras rochosas que tinha embaixo do mar. Mas se isso fosse verdade, Pedro, Tiago e João eram pescadores e não ficariam atônitos. Obviamente eles diziam: acalmem-se com os outros, acalmem-se, acalmem-se. Nós conhecemos aqui uma trilha e não se preocupem, porque nós iremos por cima do caminho de pedra. Então isso não procede, procede sim, que Jesus é o único que pode fazer todas as coisas, e nós temos que crer nisso. Então, vamos voltar aqui ao tema. 25, 22 até o 23, é tão somente algo que aconteceu, Jesus se despedindo do povo, mas eu vou ler para que entendamos um pouco. Logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda. Eles iam para Cafarnaum, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Aí no versículo de número 24, nós vamos ver 24 e versículo 24, nós vamos ver que naquele momento em que eles estavam ali na embarcação, que eles estavam naquele local, eles estavam, a Bíblia não fala, completamente atordoados, gritando: socorro, nos ajuda! E ninguém os ouvia pela distância que eles estavam da margem e também pelo horário que era. Então o vento veio de uma forma contrária, acho que do lado norte, e jogou, cada vez que eles remavam, jogava eles mais ao contrário. Então versículo de número 24, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Muitas vezes, igrejas, eu gosto de trazer para os dias de hoje, é como se nós estivéssemos já na embarcação, conhecida como tabernáculo, sinagoga, igreja, e muitas vezes, por nós estarmos aqui dentro, nem sempre estamos em total segurança. Muitas vezes achamos que tudo vai estar bem, que tudo vai correr bem, que não vai ter tribulação, e de repente vem uma notícia com um vento contrário que vai nos desestabilizar. Ora, antes desse momento, aqueles homens vivenciaram algo fantástico. Quase 7.000 pessoas, 5.000 só de homens, se não me falha a memória. E de repente, quando eles iam despedir a multidão, um dos discípulos dizia: mestre, o povo está com fome e não há armazéns aqui por perto para que possa comprar comida, e também não temos dinheiro para alimentar tanta gente. Se não me falha a memória, Marcos chegou e disse: ai, Senhor, tem um jovem ali que ele trouxe uma merenda, ele veio prevenido. O que é que me abre a mente com isso? Podem ter até pessoas dispersas dentro da igreja, mas sempre há um prevenido que vai salvar o momento, que vai orar, que vai interceder, que vai buscar, que vai te aconselhar. Aí Jesus traz ele aqui, traga ele aqui, e Jesus pega os 5 pães e os 2 peixinhos e começa a repartir. Eu imagino a cara das pessoas, principalmente dos discípulos, em vendo Jesus fazer essa destreza, né? Pegar 5 pãezinhos e 2 peixinhos.
um montanhado de pessoas, e ele naturalmente vai dando. Pega aí, vai dando, vai dando, vai dando. Quanto mais ele dava, mais o pão rendia, mais o peixe rendia. E aí o povo se alegrando, e o povo comendo, e o povo se fartando, e o povo sentava. Tinha uns que não aguentava mais comer, e Jesus sempre dando. Sabe por quê? Ele não te chamou para passar privação. Ele não te chamou para passar necessidade. Ele não te chamou para passar sofrimento do qual ele não possa resolver. Só que aí o milagre acontece, Jesus despede a multidão, todo mundo de barriga cheia, satisfeito pela palavra, pelo milagre que ele fez. Aí diz aos discípulos: olha, descem para Cafarnaum, que eu vou ao monte orar, e daqui a pouco eu chego lá. Eles desceram, beleza, de tardezinha, tudo beleza, tudo bom. Pedro conhecia o mar, João, Tiago. Só que aí eles começaram a ouvir. É o que acontece muitas vezes nos dias de hoje, em nossas vidas. De repente um vento contrário vem de nossas esposas. De repente um vento contrário vai de nós maridos. De repente um vento contrário vem dos nossos filhos. De repente um vento contrário vem de um diagnóstico médico. De repente um vento contrário vem de uma situação financeira que você não esperava e se encontra em uma situação terrível. E agora só nos cabe chorar, gritar e ficar atônitos: Senhor! E muitas vezes achamos que estamos só. Só que de lá de cima do monte, Jesus já estava observando eles. E já estava vendo a agonia de cada um deles. E Jesus se apressa a descer. O historiador diz que Jesus se apressou a descer por aquelas montanhas. E começou a ir em direção àqueles homens. Ou seja, todas as vezes que estamos passando por luta, pode acreditar, Jesus está se direcionando aos nossos problemas. Ele não nos deixa só. Você pode chorar, você pode sofrer, você pode lamentar, você pode gritar, mas Ele está indo de encontro ao teu problema. Então aqueles homens começaram a ficar atônitos. No versículo 25 e 26, você realmente conhece Jesus? Pergunta ao irmão que está do teu lado. Eu vinha conversando com o irmão no carro e Deus me despertou algo. Uma coisa é você estar com Jesus. Como é que nós estamos com Jesus? Eu creio no Senhor como o único Salvador suficiente da minha vida. E vai, se batiza e começa a andar. Começa a estar com Jesus. Outra coisa é você andar com Jesus. Porque quem anda com Jesus tem uma vida diferente. Porque quem anda com Jesus não se aparta dele. Quem anda com Jesus, ainda nos momentos de dificuldades, ele vai estar sempre lá. E aí, no 25, 26 diz assim, ó: mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Olha a comparação que ele teve do mestre. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Será que você conhece Jesus mesmo? Será que Jesus é conhecido seu de forma tal que você impeça de cometer algum pecado, porque você conhece o poder que há sobre ele? Porque aqueles homens viram Jesus transformar 5 pães em 2 peixinhos para alimentar mais de 7.000 pessoas, e aqueles homens sabiam que Jesus tinha alto poder, e para Jesus era nada andar por cima daquele do mar. E muitas vezes a gente anda com Jesus, ou melhor dizendo, estamos com Jesus, mas não caminhamos com ele. Estamos bem distantes da expectativa deles, ou melhor dizendo, de nós para com ele. E nós decepcionamos Jesus quase que diariamente. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu falo isso aqui direto, isso é fato, Júnior. Seu problema é seu, mas quem resolve é Deus. Não é ele, não é ele, não vai ser ele e nem ele. Pastor, eu estou com um problema conjugal. A Bíblia nos ensina aí a liderança da igreja, isso é fato. Mas você já recorreu ao mestre dos mestres? Você já falou com ele primeiramente? Porque em prioridade temos que colocar ele para ele resolver. Porque Ana, todos os anos que ia na casa do sacerdote ali, ela pedia a ele para falar com Deus, pela vida que ela tinha, o sofrimento que era sobre a vida dela, de não poder ter filho, para agradar Eucana. Mas quando ela disse:
eu tenho que falar com Deus. É com Ele que eu tenho que falar. Porque eu conheço Deus, segundo a visão de Ana naquela época. Eu conheço Deus. E o Deus que eu conheço, se não está ouvindo a voz do sacerdote, o erro não está no meu Deus. O erro deve estar nele. Então eu vou falar com ele diretamente. Não vou passar por secretária, eu não vou passar por segunda pessoa, eu vou até ele diretamente. E ela começa a falar com ele, ela começa a clamar a ele. E de repente o advogado vem infiel. Você está bêbada? Ele não estou. Porque ela conhecia o Deus que ela servia. Você conhece o Deus que você serve? E por que ainda choras? Por que ainda se encontra à deriva no meio do mar? Como se não houvesse o amanhã. Uma vez Moisés falou isso aí, serviu de chacota. Não é Moisés? Moisés, quando está forte em espírito, aí sai de baixo. Moisés disse que nós somos extraterrestres. Foi uma gozação com Moisés terrível. O que é extraterrestre? Aquilo que não faz parte dessa terra. Somos extra. E eu não sou daqui. Alguém é daqui? Então nós não fazemos parte dessa esfera terrena. Nós somos das hóstias celestial. Então quem mora lá ou quem veio de lá e para lá retornará, conhece o dialeto celestial, ou seja, tem autoridade para falar com Deus. E aquela mulher conhecia isso, diferente dos discípulos. Vem Jesus andando sobre o mar, e eles começaram a gritar. Ou seja, no pensamento deles, tinha um problema, estava sucedendo outro problema. Jesus, calma, sou eu. Jesus está dizendo a crente aqui nessa noite, calma, eu estou diante de você. Calma, eu estou na posição de soldado diante da tua guerra. Muitos opressores, muitos inimigos calados e ocultos que tentam contra a sua vida, que te olham, sorriem, te apalpam, te abraçam, fala até que você é uma boa pessoa, mas na realidade são inimigos ocultos. Mas Jesus diz, eu estou diante desta batalha, não temas. 27 e 28. Jesus pode tudo, Júnior. É você que não acredita. Jesus pode tudo. Você que não acredita, Felipe. Jesus pode tudo, Igor. Muitas vezes, ignorantemente, nós não acreditamos no poder que há sobre Ele. Quando você começar a entender de quem você é filho, quando você começar a entender qual advogado que está advogando a tua causa, quando você começar a entender que a última palavra vem do Senhor, você não vai temer afronta, nem ventos colaterais, nem problemas que venham tirar a tua paz, porque o teu advogado, ele é um advogado que nunca perdeu uma causa. No dia que botaram ele para advogar a pior causa dele, ele morreu. E pensaram que ele tinha perdido. De madrugada, na terceira hora da madrugada, Satanás fazendo festa. Na quarta hora ele chega de novo, me dá a chave do inferno, porque eu venci a morte. O espírito da morte está lá, só com a colher na mão e a vasilha vazia, porque não tenho o que comer, porque eu restaurei a minha vida. Foi a pior causa de Jesus, a única que o diabo pensou que ia ganhar, mas ele venceu com o poder do teu sangue carmesim, por mim e por você. Então o que é que ele não pode fazer pela tua vida? O que é que ele não pode fazer pela tua história? Precisaria a igreja naquele momento, se você parar e analisar e observar os fatos, o cenário, tinha que vir no mínimo, o barco que eles estavam tinha 15 metros de comprimento, no mínimo 1,5 metro de largura. Era um barco de pescadores, obviamente de Pedro, Tiago, estava lá atracado e ficava lá atracado porque eles deixaram de ser pescador de peixe para ser pescador de almas. E eles lá no meio do mar, completamente perdidos, tinha que vir no mínimo 2 ou 3 barcos, no momento que não tinha barco a motor. Até os barcos a motores, nesta época, eles são advertidos, cuidados com o vento que vem do norte. Aquele local ali é perigoso, é complicado,
Propositalmente Jesus mandou que eles fossem para aquele lugar, sem ele estar presente, para testar a fé dele. Propositalmente Jesus nos deixa passar por alguma adversidade para testar a nossa fé. E Jesus disse: podem ir. Orou e ficou lá em cima do monte só olhando. O vento. Imagina Jesus dizendo: vai vento, sopra mais forte. Vai empurrando ele mais para o meio. Vai deixando 4 quilômetros a 5. Imagina a distância que eles estavam da margem. E para completar, outro problema. Era madrugada. Eles não estavam enxergando nada, a não ser as estrelas e a lua. E o vento impetuoso. É assim. Do nada eu fiquei doente, pastor. Do nada minha mulher surtou, do nada meu marido surtou. Do nada, pastor, se levantaram contra a minha vida. Do nada meu patrão me jogou para fora, me demitiu. Do nada eu estava ali, o carro bateu. Do nada eu fiquei, do nada. Ele pode tudo. Muitas vezes é você que não acredita. Eu não sei como é que está teu barco nesta noite. Ou como é que anda a tua embarcação. Traz para o mundo agora, no momento atual. Suponhamos que a nossa embarcação é a nossa casa. Que o nosso barco é a nossa casa. E como é que está a embarcação? Como é que está o barco? Está conseguindo remar? Está conseguindo trilhar o caminho para o qual foi destinado na sua mente? Ou está tendo alguns percalços? Marido, filhos, desemprego, doença, está tendo alguma adversidade, alguns ventos estão batendo? Ele pode. Versículo de número 27 e 28 diz assim, ó: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas, ou não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Eu já vi pessoas pregar criticando Pedro por causa dessa ação, da qual ele vai andando, de repente ele desce no meio do caminho, porque ele estava andando, e de repente o vento veio de novo, nós vamos ver. Quando bateu, ele ficou atemorizado e afundou, mas foi o único que teve coragem de andar sobre o mar, conforme o dito de Jesus. Como é que anda a sua fé? Como é que anda a sua estima diante de Cristo? Está em autoestima? Ou está deixando qualquer coisa balançar a tua embarcação? Está deixando qualquer ventinho vir soprar nos teus ouvidos e você perder a essência que foi conquistada com o sangue do Cordeiro? Como é que está a tua história com Cristo nessa embarcação, nessa vida ministerial que você construiu e não construiu à toa? Ninguém fez uma aliança com Cristo à toa. Você construiu esse ministério ou essa vida ministerial sobre você, só que ela tem algumas sequências que muitas vezes faz com que nós venhamos voltar no caminho. Então ele disse assim, ó: Jesus, porém, falou dizendo: sou eu, tenha um bom ânimo, perdão. Respondeu Pedro: se é o Senhor, faz eu ter contigo. Ele venha. Jesus está chamando o crente nesta noite. Pastor, eu estou com perdão, Jesus, eu estou com um problema assim, ele está dizendo: venha. Traga o teu medo, traga o teu pavor, traga o teu problema, traga as tuas questões, traga tudo, mas venha até mim. Põe a tua fé em ação, não desista, porque essa é, ou melhor dizendo, a vontade de Satanás é essa, que nós venhamos desistir das nossas esposas, dos nossos filhos, dos vossos maridos, daquilo que você colocou no teu coração, dos projetos, dos sonhos, que vem pessoas ainda dizem assim: rapaz, esquece que não vai dar certo. Tem pessoas que assim, vai por esse caminho mesmo, você está certo, você não deve satisfação a ninguém não, vai, e você começa a afundar a tua embarcação. Uma coisa é a embarcação estar à deriva, a outra coisa é você deixar ela se afundar. Então creia, porque Jesus, Ele controla tudo. Então, no versículo de número 29, Ele está te chamando. Olha o que Ele diz no versículo número 29. E Ele disse: vem, Pedro. Ele está dizendo nesta noite: vem, Paula, vem, Lázaro, vem, Holanda, vem, Neemias, Lília, vem, Nai,
vem André, vem Igor, vem Dona Edinalva, vem Danilo, vem Shirley, vem Júnior, eu estou aqui, entendam, eu estou no barco, eu estou no problema, pode vir, clama a mim. Versículo 30. Até onde você pode caminhar com Cristo? Que nossa caminhada, Júnior, ela tem altos e baixos, portas abertas, portas fechadas, alegrias e tristezas, ganhos e perdas, momentos satisfatórios, mas momentos degradantes. Até onde você pode ir com Jesus? Até onde o vento vai atrapalhar a tua história? Ou melhor dizendo, em que momento o vento pode atrapalhar a sua história? Chutar o pau da barraca, jogar a toalha, dizer para mim não dar mais. Porque somos fáceis de tomar essas decisões. Basta que o vento nos desestabilize. Mas no versículo 30, ele diz assim, mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou a quem? A Jesus, salva-me. Melhor do que pedir a Ele, salva-me, não é continuar operante, firme, buscando, crescendo na presença dEle, ao invés de você se dar ao deleite, o desprazer de sair da presença dEle por motivos banais e fúteis, por falta de fé, porque talvez o milagre ainda não aconteceu, porque talvez a porta ainda não se abriu. Uma coisa é estar com Jesus, outra coisa é você caminhar com Ele. Amados, nossa vida, ela é por um fio. Você já reparou que quando a morte vem, ela vem subitamente? Às vezes relutamos, né? Às vezes quando as pessoas têm acidente automobilístico, ou sofrem um atentado, tomam um tiro, uma facada, é queimado, como aquela mulher, ficou não sei quantos dias no hospital, porque feminicídio atingiu a vida dela, o marido se matou, foi tentar queimar, ela morreu, e depois ela morreu aqui mesmo. Mas de uma certa forma, quando a morte vem, ela vem, é no abrir e fechar dos olhos. É rápido. O problema não é de que maneira, quando e como ela vem. O problema é que o quando ela vier, nós estejamos, caminhando com Cristo. Nós estejamos firmes na promessa. Muitas vezes, no momento eles entraram na embarcação, antes de o vento vir, estava tudo beleza. Talvez eles estavam ali se divertindo, e Pedro falando com Tiago, rapaz, há tempo que a gente não joga uma rede, há tempo que a gente não pesca aqui. Imagine Pedro dizendo, se lembra quando a gente pescava nu, e dando risada, e conversando, porque Jesus estava lá no monte orando, eles estavam ali no momento de descontração, no momento de distraição, e é nesse momento que Deus muitas vezes permite que o mal venha, para que a gente entenda que somos necessitados dele. Quando tudo vai bem, a gente está dizendo assim, poxa, está tudo beleza, não está acontecendo nada, estou no pecado, ninguém está me perturbando, ninguém está, sabe, está tudo legal, eu estou vivendo assim, e para mim está tudo beleza, mas de repente, alguma coisa acontece. Nesse momento eles pararam de conversar, sabe, né? De dialogar, de se alegrar, de conversar, e começaram a clamar o único que podia e que pode e sempre poderá nos tirar do momento de adversidades, de problemas. Naquele momento, naquela época, naquela hora, eles iam morrer, porque era uma tempestade, o barco já estava a pique para virar. Ninguém, olhe para cá, pegue bem isso, vai ter momentos da sua vida que ninguém vai poder estar lá para te ajudar, porque em primeiro tópico, não tem condições, não tinha condições de nenhuma embarcação, nem pelo
último pensamento dele, pôr o barco dele para ir salvar ninguém, porque o que é que eles iam dizer? Se eu entrar lá, vamos morrer os dois. Mas entende uma coisa, o vento estava lateral, a tempestade forte, e Jesus andando como se nada tivesse acontecendo. Foi por isso que eles acharam que era um fantasma, porque na visão ótica não tinha condições de um homem andar em cima do mar, naquela tempestade, naquela ventania, para que não fosse açoitado ou que não afundasse. E Jesus vinha na boa para salvar. Enquanto as pessoas limitam-se em te ajudar, Ele se torna ilimitável para fazer quaisquer coisa que você necessite, no mar, no ar, na terra, aonde você precisar. Ele vai estar sempre à sua disposição. Mas quando Pedro sentiu o vento, esse vento vem direto. Vem por uma forma pecaminosa, por uma forma de egoísmo, por um enriquecimento ilícito, por uma conquista de algo que talvez vai tirar, como eu falei antes, citei aqui o nome de um cidadão, não vou citar agora, que enriqueceu absurdamente e se afastou da presença de Jesus. O inimigo, ele vem assim, sorrateiramente, não percebemos. Como fizemos aquela oração aqui sexta-feira. Quem estava aqui sexta-feira, levanta a mão aí. Algo de Deus não foi meu. Deus exortando a igreja dele pelo esfriamento que há na igreja por causa da iniquidade, por causa da multiplicação do pecado. Quando ele fala isso, ele não está falando do mundo não, o mundo jaz no maligno. Ele está falando da igreja. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Então Deus me trouxe naquela noite de sexta-feira que o esfriamento da igreja vem por motivos pecaminosos dentro da casa de Deus. E naquele dia ali, Satanás, ele saiu daqui com a quente e duas fervendo. Quando eu abri a porta, ele disse: sai daqui, filho das trevas. E nós fizemos aquela oração. Satanás, ele não aguentou o fogo consumidor que estava aqui naquela noite, para que nós recebêssemos um espírito novo. Você pode, meu amigo. Você pode olhar para o irmão que está ao teu lado. Diga assim com autoridade, com o dedinho assim. Diga assim: você pode. Você pode. Não temas as aflições, o vento, você pode. Aquilo que o homem diz que você não pode, aí é que você pode. Porque eu posso, pastor, se a pessoa ali que fez faculdade, que a pessoa ali que é estudado, se o cara é o dono da empresa, está dizendo que não pode, ele pode ter ser o dono da empresa, ele pode ter feito faculdade, mas o meu Deus é dono do ouro e da prata, e Ele pode tudo, em todo tempo. É por isso que cada um de nós podemos. Eu posso, sim. Imagina se os comentários da época, porque o povo sabia que eles tinham descido para lá, e o povo andava-se antenados de onde Jesus entrava na embarcação e sabia onde é que ele ia. Ou seja, já tinha um pombo correio: Jesus está indo para Cafarnaum. De repente o vento veio, e quem estava na margem disse: olha, aquele barco não vai chegar até aqui não. Aquela embarcação ali já era. Eu imagino os pescadores: ih, rapaz, e agora? Olha onde eles estão, não dá nem para ver, o barco parece uma caixa de fósforo. Será que eles já não virou o barco? Será que eles já não morreram? Não tem como eles se salvarem daquela situação. Não tem como eles saírem daquela situação. É o que muitos imaginam a respeito de mim e de muitos de vocês. Enquanto eles estavam atordoados, atônitos, enquanto as pessoas estavam lá em Cafarnaum, na margem, esperando eles, os que estavam cá, se não me falha a memória, em Genezaré, eles no mar de Tiberíades, enquanto estavam aquele comentário: morreu, 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 Jesus disse: onde tem vida ninguém morre, e eu sou a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. E Jesus desceu para aquele barco. Eles disseram: acabou. Imagina um Pedro: rapaz, para que a gente veio para cá? Porque nós não esperamos o mestre? E nós nos tornamos tão céticos que o problema, por durar por muito tempo, às vezes, Paulo, na vida das pessoas, quando Jesus chega, a gente nem conhece. É um fantasma diante de nós, porque pelos olhos da fé não conseguimos mais ver Jesus. Eu conversei com uma abençoada no sábado aqui, na sexta,
Senhor, me ajude a ajudar isso. Eu vi a mão de Deus falando através da minha vida. Me ajude a ajudar essa situação. Vou ajudar, pastor. Quando a pessoa toma iniciativa espontaneamente, assim, não só falar porque não foi eu que falei, é Deus. E quando Deus fala, Ele garante. Só que nós temos que entender que no caminho sempre haverá alguns obstáculos. Isso é fato, pastor. Esses obstáculos, tem gente que vai dizer assim: pô, o obstáculo da minha vida já tem 15 anos, mas é Deus querendo. O da minha vida já tem 20, é Deus querendo. Vamos fazer uma conta rapidinha? Vamos, Abraão, 25. Mulher fluxo de sangue, 12. Aquele paralítico lá no tanque de Betesda, 38 anos. Tudo padecendo. Ana, segundo alguns historiadores, 22 anos sem ter filhos. Jacó, depois que fugiu da presença do irmão dele para não matar, 28 anos até regressar, rico, potente, tendo teu nome mudado. Ou seja, o tempo não cabe a nós entendermos o trabalhar de Deus. O tempo é dele. Está passando por essa luta? Aprenda a dar glória a Deus no meio da luta, da batalha, do deserto, no meio da embarcação, porque Ele está controlando tudo. Igreja, a Bíblia diz que Deus, em relação à terra é como um tapete, descabelo debaixo dos pés do Senhor. Então, Ele está ligado em tudo e em todo, Ele conhece cada estrela pelo seu nome. Será que Ele não sabe o seu problema? Quanto tempo tem o seu problema? Será que Ele não conhece a sua história? Quanto tempo tem a sua história? Será que Ele não conhece a sua vida, o que você está passando, o que você necessita? Ele sabe de tudo. Mas ande no caminho do Senhor, ande no caminho dEle. Falei no singular agora propositalmente. Ande exclusivamente no caminho de Jesus, não ande em caminhos. A Bíblia diz que nós não podemos adorar dois, porque iremos agradar um, mas o outro vai ficar completamente desagradado. Eu faço uma pergunta a cada um de nós aqui: se nós adorarmos a dois senhores, a Bíblia está falando supostamente de Deus e o diabo, quem você acha que vai ficar completamente desagradável conosco? Deus ou o diabo? O diabo já está perdido. Você num pecado, ou Deus tendo salvação, Ele não está perdendo nada, mas Deus não. João 3,16, Ele diz: poxa, eu enviei meu Filho unigênito, para que você tão somente creia em mim, para que você não morra, mas alcance a vida eterna. Você está me dividindo com isto, ou com aquilo? O que é mais importante para a sua vida? Ponha na balança aí. É Deus, ou as práticas mundanas, ou o mundo? Eu estou falando no singular porque João mesmo que fala isso. Porque Jesus, Ele é o caminho. Ele é o verbo se fez carne, e Deus estava com Ele, o verbo estava com Ele. Ele é o caminho. Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Até onde você vai com Jesus? Porque Pedro, na hora que chegou uma notícia ruim, desceu. Porque Pedro, na hora que veio uma lábia de Satanás, desceu. Porque Pedro, eu me lembro que quando eu trabalhava, eu ainda era cobrador, em 98. Eu não era nem evangélico ainda. E naquela época, falando só para acrescentar mais a nossa fé, quando entrava qualquer pessoa com gratuidade, nós pegávamos o passe e anotávamos o nome, o número da matrícula e o registro da pessoa. Lembra? Não sei se André lembra dessa época. Eu passei por isso. E aí, quando chegava no fim de linha, os colegas, né? Não são amigos, mas colegas, aí pegava onde um amigo polícia, onde um amigo rodoviário, onde um amigo... E aí, porque cada um era uma passagem. Enchiam. Chegava na garagem, entrava, o nome lá, ou seja, quando abatia lá na conta, na contabilidade, aquele dinheiro que ele colocou, sobrava todo para o bolso dele. Eu não era crente ainda, mas eu disse: eu quero ser motorista. Eu tinha um propósito. Eu já tinha carteira dele, eu disse: não vim para aqui para vacilar, eu vou dar mole com esses camaradas aí. Eu tenho um propósito. E quando você tem um propósito,
você não deixa se vacilar. Pastor, o que você quer dizer com isso? O mesmo propósito da sua salvação. Não deixe ninguém te ludibriar. Resultado, para finalizar, só como testemunha, está aí um dia já dirigindo, já no ano 2000, eu cheio de moral. Quando chego ali no Simões Filho, na feira, um deles, eu chamava até ele de Emílio Santiago, que tinha uma aparência muito grande. Eu não reconheci o cidadão depois de 2 anos. Apático, magro, decadente, era um dos que roubava, me pedindo 20 reais, porque estava passando necessidade, porque não tinha um propósito, porque não tinha uma meta. Eu peguei os 20 reais, toma aqui. Olha onde chega o ser humano que não segue o caminho. Da mesma forma é a salvação, é o encontro com Cristo. No meio do caminho vão vir diversas bandejas. Eu levei 1 ano e 6 meses para me livrar da bebida, porque toda vez que eu ia no caminho, quando chegava em Campina de Pirajá, meus primos, cerveja, cerveja, eu bebia todos os dias. Nunca fumei maconha, cheirei cocaína, essas coisas, nunca, sempre disse aqui. Mas cerveja, meu amigo, podia descer de monte. Eu já botava uma caixa assim quando eu ia para a praia, para encher a caixa de cerveja. Cansei de ir para a praia com um amigo meu, saí de casa, Tiago, 8 horas da manhã, voltava 0 da noite, chapado. Eu não gostava de beber não, consumia mesmo, era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo descansava, pastor, que nada, era o recomeço. Se morria alguém eu bebia, se alguém se casava eu bebia, se separava eu bebia, se alguém nascia eu bebia, tudo era motivo de cachaça. Tudo era motivo de eu beber. Eu já cheguei no Alambique, lá em Riachão de Jacuípe, abri o Alambique e fui assim embaixo. Fui montar num cavalo, o cavalo me lançou na cerca, me lasquei todo. Nunca me esqueço. Ficou dolorido o braço, as pernas, as costas. Mas aí eu conheci Jesus. Aí meus primos, quando eu passava, que eu congregava lá embaixo, pegava o ônibus, tinha que passar por aquele caminho. Minha Bíblia era desse tamanho, porque eles ficavam gritando no meio da rua: ó, o crente! Do outro lado eu passava, me envergonhava todo. Pastor! Me chamava de pastor, eles profetizando minha vida. Eu nunca tinha sonhado em ser pastor. Ó, pastor, vem cá, para com isso, desse abestalhado. Não. Aí me pegava, vem cá. Pegava esse abestalhado, negócio de igreja, esse otário aqui. Não. Vou batizar ele, nada. Não. Eu aí, pau. E aí, prau. 1 ano e 6 meses. Eu gosto de contar esse testemunho porque eu sofri na pele. Aí, aqui não tinha coração de Maria, topique de ano em ano. Como o baiano gosta de falar, né? Topique de 3 em 3 horas. O pai dele ali tinha um bar de frente, onde hoje é a igreja, né? Onde era a igreja, perdão. Aí eu bebi escondido lá todo dia de domingo de tarde. Aí era eu, Eliana, missionária, também, com o marido dela. A gente chapava, eu gostava de uma quente, nunca gostava de beber só cerveja. Tinha que ter um conhaque, tinha que ter um tatuzinho com lume mel, uma caninha, uma coisa assim pra, sabe? Eu aí me escondia atrás do balcão, porque minha sogra é terrível, né, velho? Patrícia entrava, Paulo entrava, Márcia entrava, porque era um bairro armazém na minha. Ninguém me percebeu lá intocado. Mas a véia, cadê ela, velho? A bicha, amor. Ela entrou lá do nada assim, ó. O olho já bateu. Tá fazendo o que aí, Luiz? Eu digo, ixi. Eu vou dizer a Cláudia que você tá bebendo. Aí eu digo, sujou. Fim de semana que vem já era. Eu disse, tem que arrumar uma situação. O sol tinindo, domingo. Eu tinha um ciúme dela terrível. Tinindo o sol. Ela tinha um cabelão caracolado, grandão até aqui. Bom, os caras não aguentavam ver. Eu digo, venha. Estou liberto, não, venha. E aí eu cheguei lá e briguei
fiz uma simulação de uma briga com ela, para sair para lá, porque aqui dentro não podia mais, para beber. Olha que armação do capeta. Mas esse dia foi a minha libertação. Me mandei para Itapuã. Peguei uma topique e pau. Cheguei lá em Itapuã, estou na frente do mar sozinho, vai para que ideia, com um latão, Tiago. E tirando onda aí, um cara cheio de rastafari, bonita, minha cor, negrinho, mentira. Todo rastafari, uma mulher neguinha também, seca, parece que pai. E tá lá e o reggae olhando aquilo ali. Eu disse assim, olhava para o mar, olhava para o céu, olhava para a cerveja. Já tinha tomado um latão, estava no meio do outro latão. Aí eu disse assim, pô, o que é que eu estou fazendo aqui, velho? Pô, eu vim pro fim de semana para ir para a igreja, para ficar lá com... Quando eu voltei, ela, para mim, não, sumiu. Joguei a lata fora, entrei no carro que eu peguei lá, o primeiro topic e voltei. Quando eu cheguei, ela tinha sumido. Fiquei azuado procurando ela me dando um castigo, e eu azuado. Desse dia para cá, eu aí, ó, falei, não bebo mais. Vou seguir o caminho, não vou dividir o caminho, não vou seguir outros caminhos. Eu vou seguir o caminho que é Jesus Cristo de Nazaré. Aí eu entrei no barco. Só que na nossa caminhada, quando eu entrei no barco, poxa, quantas coisas aconteceram de lá para cá. O barco entrou várias vezes num temporal e fiquei à deriva. Em muitas situações, perda de filho, perda de pai, perda de mãe, perda de emprego, enfermidades, problemas familiares com os meus irmãos, tantas coisas, sabe? Mas Jesus estava num barco. Nesse momento eu já estava diferente, porque Ele estava segurando a minha mão. Ele dizia, eu estou aqui. Estou aqui. E por Ele estar comigo em todos esses ventos, é que eu estou aqui nesta noite. Porque se Ele não estivesse comigo, ou se eu não estivesse num caminho, talvez até hoje eu estava à deriva. E ninguém ia me tirar daquele local. E hoje eu estou aqui porque Deus, Ele verdadeiramente é na minha vida. Várias oportunidades de sair da presença de Deus, com mulher, com tudo eu tive. Mesmo já estando com ela aí. Quando eu era rodoviário, não é fácil vida de rodoviário. Um dos momentos que eu me senti, que eu estava me achegando a Cristo, foi quando mataram meu filho, que os caras me chamaram, bora cobrar a morte dos seus filhos, a gente mata todo mundo. Dentro do carro, eu sozinho conversando com ele, e mais uns amigos dele. Quer cobrar? Eu balancei, o vento balançou forte. Eu disse não. Mamãe me chamou logo, mamãe ainda era viva. Se você quiser, você vai botar só gasolina no carro. Se quiser ir acompanhar para ver, você vai. Se não quiser, você fica aqui. Vou matar a polícia, meu irmão. Sou marginal. Foram 3, 2 já estão mortos. Como e quando, não sei. Me falaram uns 2 meses atrás. O outro, não sei. Precisou sujar minhas mãos. Sair da presença de Cristo. O barco balançou, mas Jesus estava como um timoneiro na frente da embarcação. Se eu estou aqui, seguro contigo. Chorei quase 1 ano sozinho. Passava um filme na minha cabeça terrível. Mas eu superei. Por que eu superei? Porque o vento se afastou. Vamos ler? Versículo 31 e 32. Diz assim: e logo Jesus estendendo a mão, quando Pedro suplicou que o pegasse, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento, a tempestade parou. É o que Jesus está dizendo para crentes aqui nessa noite. Eu estou num barco. Eu estou nessa situação. Eu estou num problema. Mas, no entanto, não desanime, não se atormente, não saia da minha presença. Porque quando Jesus chega no barco, Danilo, o vento ele tem que se acalmar.
Quando Jesus chegou de frente do Nazareno, uma castra de demônio, quando eles viram o mestre chegar, Jesus chegou, o vento de um instante cessou. Porque ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Os demônios daquele jovem gritou, bramou para ele: Filho de Deus Altíssimo, o que temos nós contigo? Quando Jesus chega, meu amigo, o lugar onde está o mal tem que estremecer. Jesus não precisou dizer nada para eles. Sai dele, só. Permite-nos entrarmos naquela manada de porcos. Quase 2.000 porcos. Ou seja, fazendo uma conta maluca, um demônio por cada porco. Fazendo assim, né? Podemos também pensar que por um porco ir, os outros seguiram, como as ovelhas andam. Mas fato é que todos os porcos precipitaram num desfiladeiro. Porque quando Jesus chega, o diabo tem que cair por terra. Então, o que aconteceu? E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou de mim? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Nesse momento, quando Pedro vai ao encontro de Jesus, o que aconteceu? Os outros ficaram tudo no canto sol do barco, com medo, esperando tão somente Pedro morrer. Aí o que acontece? Quando Jesus entra no barco, versículo 33 diz assim, 32: e quando subiram para o barco, acalmou o vento, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente, Jesus, tu verdadeiramente és mestre, filho de Deus. E Ele está aqui nesta noite, convidando vocês a não deixarem qualquer coisa tirar a sua fé, te desanimar, te desestimular, te afastar, te esfriar. E eu quero fazer oração hoje, nesta noite. Eu sei que domingo não acostumamos a fazer isso, mas fica de pé.